Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou eu, Pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que dessa vez também tem um assunto muitíssimo importante e foi inspirado aí nos comentários que o pastor Marco Kojima, fez em um vídeo aqui do canal, o vídeo Eu Sou um Reformado. Então eu quero pedir para você que assista o vídeo até o final porque tem muita importância. O assunto de hoje então tem a ver justamente com a Reforma Protestante. Afinal de contas, para você, o que foi o movimento da Reforma Protestante? Uma revolução política e cultural ou religiosa? Um avivamento? O que foi a Reforma Protestante para você? Acompanhe até o final porque você pode gostar muito desse assunto. Se você não é inscrito no canal, já sabe, Se inscreve marcando o sininho das notificações, tá bom? Para você ficar sempre sendo atualizado com relação aos novos vídeos que chegam aqui quase todos os dias. Ou na verdade todos os dias, Dá o like também para dar uma força pro canal, beleza? E, é claro, ao término do vídeo, gostando ou não, deixa um comentário aí, tá bom? Respeitoso e tal. Mas deixa um comentário, é importante também a sua participação, o feedback de vocês. Tá certo? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo. Então pessoal, o pastor Marco Kojima comentou aqui no nosso vídeo Eu Sou um Reformado. Eu vou ler aqui, na verdade, os comentários dele e depois desenvolver o assunto, tá bom? Então eu já queria agradecer a você, pastor Marco, muito obrigado pelo seu comentário que inspirou, na verdade, esse vídeo, tá certo? Espero que seja útil e que possa também cooperar com o entendimento acerca do assunto. Pastor Marco diz bem assim: boa noite, paz do Senhor. Apenas para comentar, baseado em Romanos 12, verso 2, posso dizer que o desejo de Deus é que a igreja, ou organismo vivo de Cristo, seja transformado pela renovação da sua mente, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Usando uma figura, posso dizer que numa reforma, apenas o que está com defeito é trocado, enquanto que numa transformação, o velho se torna novo pelo poder do Espírito Santo. Eu respondi aqui ao pastor, e ele colocou mais alguns comentários aqui, disse bem assim: trocar não seria a expressão correta. O correto seria que Calvino, assim como Lutero, teve por objetivo a correção dos equívocos doutrinários presentes na Igreja Católica da época. Porém, vemos que a reforma foi compreendida erroneamente pelos participantes da Igreja. Ele continua aqui, ele fala: talvez se Lutero, Calvino, Zwinglio e outros reformadores tivessem buscado, ao invés de uma reforma da Igreja enquanto organização, uma transformação da mesma enquanto organismo, poderiam ter obtido um resultado muito mais profícuo, creio eu. Então, esses foram os comentários muito bons aqui do pastor Marco Kojima. Eu acho que é assim que se pronuncia, Marco Kojima. Ele também fala aqui que é pastor auxiliar da comunidade evangélica Dias de Avivamento, em Gaspar, Santa Catarina. Então, um abraço aí pessoal de Santa Catarina, tá bom? Graça e paz também para vocês aí, membros dessa comunidade. Deus abençoe, meus irmãos. Bem, é claro que esse vídeo não é uma resposta direta ao pastor Marco, tá bom? Mas a verdade é apenas uma opinião ou desenvolvimento do que eu entendo sobre esse assunto para o público geral, tá certo? Que isso fique bem claro. Que é justamente como eu enxergo a Reforma Protestante. Talvez isso venha divergir um pouco daquilo que o pastor Marco entende sobre a Reforma Protestante. Fato é que nós não podemos negar, que a Reforma Protestante tem vários aspectos importantes, tanto positivos como negativos também. Talvez se você lembra aí do seu tempo de escola, ou você está de repente na escola, na faculdade, você vai ouvir de certos professores que a Reforma Protestante foi simplesmente um movimento político. O único objetivo era esse, por várias razões. A primeira delas é porque naquele período não tinha uma separação tão clara entre igreja e Estado. Então, digamos assim que o Papa, o clero nesse sentido, tinha um poder que estava muito além das fronteiras da igreja, ou seja, havia um certo tipo de invasão, de esferas, e isso era um pouco confundido até. E, consequentemente, uma reforma, mesmo tratando-se de algo religioso, atingiria também a política, Alguns vão dizer que a reforma também teve um objetivo meramente econômico, Inclusive há professores marxistas que acusam os calvinistas, de serem os inventores do capitalismo. Bem, se ser a favor da liberdade econômica, do avanço da prosperidade de uma nação, do avanço do mercado, sem a interferência do Estado, é ser capitalista, então eu sou capitalista, é claro. E os católicos romanos, geralmente falam sobre a Reforma Protestante como uma revolução, iniciada por Lutero, mas realmente radicalizada por João Calvino, que chegou a criar uma outra religião. Geralmente é isso que se diz sobre a Grande Reforma.
Boa parte dos evangélicos não tem muito conhecimento sobre esse período, porque infelizmente, nós sabemos, isso é fato. Eu não estou falando das comunidades evangélicas fiéis, que são realmente históricas e que honram o nome de evangélicas que tem. Eu estou falando sobre mais o evangelicalismo, a multidão. Muitas dessas pessoas não têm noção do que foi a Grande Reforma e não têm noção das influências da Reforma para nós, das influências positivas que a Reforma trouxe para o mundo inteiro. Pois bem, tudo isso é verdade, nós temos sim na Reforma Protestante esses aspectos que têm a ver com a cultura, com a economia, aspectos sociais, e também religiosos, ou para ser mais específicos, teológicos. Porém, eu tenho uma visão um pouco diferente, talvez, de alguns, sobre o que foi o movimento de reforma. Pegando apenas alguma coisa que o pastor disse aqui, o pastor Marco Kojima disse, acerca do propósito de Lutero e Calvino de apenas corrigir as incoerências doutrinárias da Igreja Católica Romana. Embora isso seja verdade, eles realmente procuraram fazer isso e levar a Igreja para a doutrina reta, eu olho para essa situação em si como tendo um pano de fundo muito mais espiritual do que meramente teológico. Porque para pensar, vamos analisar uma coisa aqui importante. Tenta imaginar em como que era a espiritualidade naquele período medieval ou da Renascença. A referência nesse sentido da espiritualidade cristã no Ocidente era a Igreja Católica Romana. Para você que é protestante, evangélico, sabe muito bem a grande diferença que existe entre aquilo que nós, evangélicos ou protestantes reformados, confessamos ou vivenciamos de experiência cristã, digamos assim, em termos de culto, da vida cristã, da moral, da ética, da família, para os católicos romanos. Há diferença. De maneira mais gritante ainda com relação ao culto. Agora, tente imaginar como era no período do século XVI, na época da Renascença, ou pensando então na Baixa Idade Média. Pois é, o que você pode imaginar daí, e até conferir estudando um pouco da história, é que as pessoas não tinham uma conexão com Deus de fato. Havia tantos empecilhos, tantas coisas, a tradição, o clero, as ordens, que o fiel comum dependia e ainda hoje depende daqueles sacerdotes da igreja. Ou seja, não havia esse acesso direto a Jesus Cristo. Então, é uma igreja cristã de fato, porém, Cristo, que é o centro da igreja, o cabeça e o centro da igreja, ou a verdadeira doutrina, ou a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus, estava completamente soterrada, Estava bem embaixo de muitos entulhos de dogmas e mais dogmas que foram determinados por concílios na história da igreja. Dogmas esses que muitas vezes levavam em conta não aquilo que a Escritura diz, não o ensino apostólico, mas aquilo que, na verdade, era consequência da atitude dos católicos romanos naquele período de absorverem a cultura e investir muito mais, na filosofia do que na própria teologia bíblica. Ora, e as consequências, então, de uma falta de compreensão de doutrina são terríveis, principalmente quando se fala daquilo que é espiritual. Porque havia, então, essa barreira, esse empecilho, e então a igreja era dividida em dois, Então tinha a igreja do clero, basicamente, ou seja, eram aqueles dentro da igreja que tinham acesso a Deus, e os demais, os membros comuns, os fiéis, que dependiam destes, não tinham acesso direto. Basicamente um tipo de repetição daquilo que era na Antiga Aliança, no Primeiro Testamento, quando o povo não tinha acesso a certas verdades ou a intimidade com o Senhor. Somente os sacerdotes poderiam, nesse sentido, gozar de tanto conhecimento assim. Pois bem, na era cristã, infelizmente, a igreja chegou a esse ponto. E não só aí, o próprio sinergismo da Igreja Católica Romana colocava nesse sentido sobre os ombros dos fiéis o dever de serem santos. E criou-se, na verdade, uma certa fantasia sobre os santos. Eu, como um cristão reformado, eu não desprezo a patrística, a tradição, eu considero tudo isso como sendo importante demais para a teologia da igreja. E na verdade eu nem me vejo como sendo um não católico. Para mim, esse é o meu entendimento, eu sou um católico apostólico, porém não romano. Portanto, aquela história, essa história aí, esse colosso histórico de teologia, também diz respeito a mim, a minha fé, as minhas convicções. Porém, é fato que a igreja, então, com esse tipo de teologia, não dava esperança. Tenta imaginar as grandes tragédias, as doenças, a peste negra, aquilo que havia acontecido naquele período da história, que trouxe tanto terror, tanta dor àquelas pessoas, àqueles cristãos, e que não tinham um consolo verdadeiro da parte da igreja. Tenta imaginar, então, os fiéis da igreja, com os seus problemas, com as suas dificuldades, tendo nos seus ombros, esse dever que era ensinado pelo clero, pelos sacerdotes, dever de serem então santos para alcançarem o céu. Que esperança havia para esse povo?
E então nós ouvimos o grito da reforma, começando com Lutero, na verdade, com outros que vieram antes dele, é claro, mas o grito, não é, que fez esse eco tão gigantesco no século XVI foi o de Lutero, e então isso começou a se espalhar por toda a Europa, e a pregação que as pessoas ouviam naquele contexto tão estranho, tão opaco, era justamente a justificação por meio da fé. E então as demais doutrinas, a pregação que veio da reforma, não é? E eu digo principalmente a pregação reformada, digamos assim, trouxe esperança àquelas pessoas, e não só esperança. Aquela pregação, aquilo que foi defendido pelos reformadores, o que foi defendido por João Calvino, traz consigo uma carga de piedade, de espiritualidade e certamente de transformação para aquelas pessoas. Por isso eu não consigo olhar para a reforma apenas como um movimento que ajustou a teologia da igreja e que retirou aquilo que não era realmente bíblico. Só o fato de fazer isso tem consequências espirituais. Porque para pensar, se você não ouve uma pregação fiel do Evangelho, uma exposição do Evangelho, se os ministros não conduzem, não é, as pessoas ao Evangelho ou ao Cristo por meio do Evangelho, como essas pessoas serão transformadas? É justamente por meio da pregação fiel do Evangelho que o Espírito Santo, não é, age no coração das pessoas. Afinal de contas, não é por ouvir a pregação da palavra de Deus que nós recebemos a fé? Pois bem, por isso que para mim a reforma representa não somente um movimento, um grito de liberdade, ou então um movimento que trouxe transformações profundas à sociedade e à cultura, mas também, para mim, foi um grande avivamento do Espírito Santo. Porque uma vez que a Escritura Sagrada foi colocada no seu devido lugar, e então a pregação do Evangelho, a pregação expositiva do Evangelho, ganhou destaque nos púlpitos, certamente houve transformações profundas na vida de muitas pessoas daquele período. Ou seja, a transformação, não é, no poder do Espírito Santo, não é, esse poder de transformar o velho homem em um novo homem, ele vem justamente pela pregação do Evangelho. E foi justamente isso que aconteceu no período da Reforma Protestante e dali em diante. Por isso que eu não consigo pessoalmente olhar para a Reforma apenas como um movimento, pensando naquilo que é mais teológico, de ajustes, mas como realmente um grande avivamento da palavra de Deus. E que se olharmos para as consequências, não é, de piedade, de espiritualidade, de transformação do conceito de culto e de compromisso das pessoas com Deus, ou seja, o que houve na reforma a partir da pregação do Evangelho pura, foram muitas conversões. Então, olhando para aquele período, não é, eu desejo que isso cada vez mais se repita nos púlpitos cristãos. É claro que não vai se repetir como aconteceu naquele período, porque o contexto é outro. Mas o espírito da reforma, não é, o objetivo real da reforma, e eu digo mais, o objetivo além dos reformadores, não é, o objetivo de Deus em usar aqueles homens daquele período foi promover transformação, sim, para os cristãos, para a igreja. E realmente nós somos testemunho disso, nós que cremos no Senhor. Hoje temos acesso nesse sentido ao estudo da Escritura, e por meio de pregações fiéis do Evangelho é que nós conhecemos a Cristo, recebemos fé do Espírito Santo. E esse exemplo todo de espiritualidade e de piedade foi também preservado como herança nos escritos da Reforma Protestante, nos documentos confessionais. Pensando um pouquinho lá atrás nas institutas da religião cristã, nós vemos ali o espírito pastoral, não é? E o objetivo de expor a verdade para os pecadores. Justamente pela confiança, o Espírito Santo opera regeneração, traz fé ao coração daquele que está em trevas por meio da pregação de sua palavra, a espada do Espírito. Então essa é a minha visão sobre a Reforma Protestante. Eu creio que o trabalho realmente foi feito, não é, nesse aspecto. Se você concorda com o que eu disse, se essa também é a visão que você tem ou não, mais uma vez eu peço para você, comenta aqui, não é? Isso é importante. Não é que eu vou fazer vídeo toda hora também do mesmo assunto. Não tem sentido, tá bom? Aqui eu quis apenas apresentar aquilo que eu penso sobre a Reforma Protestante, não é, sobre aquilo que Lutero e Calvino tinham como propósito. Espero que isso tenha sido útil para você também, tá bom? Então, se você puder, se inscreve no canal marcando o sininho também. Recomenda o canal para mais pessoas, para seus familiares, para os irmãos da igreja. Recomenda para todo mundo. Pede pro pessoal se inscrever no canal. Ajuda o canal, por favor, né? Dá o like aí no vídeo, beleza? E não se esqueça de deixar o seu feedback aqui também, nos comentários, tá certo? Voltamos então num próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá.